se analisa algumas dimensões, liquidez, endividamento, rentabilidade. Geralmente, o clássico, as três dimensões clássicas são essas. E dessas dimensões, você vai ter alguns indicadores. Aí tem um texto, tem um material que eu disponibilizei, né? Acho que é do Kevenato, se eu não me engano. É um material com alguns índices. Porque, assim, o índice, o objetivo da administração financeira não é calcular o valor do índice, é você interpretar os números, que eu tenho que entender como é que funciona, né? Não adianta nada eu fazer cálculo, achar um número, achar um resultado e não saber utilizar aquilo ali, não saber explicar o que significa aquilo. Aquilo tem que servir para mim, para que eu faça um diagnóstico financeiro da empresa, se a empresa está boa, está ruim, entendeu? Então, hoje a gente vai ver assim, alguns indicadores, né, de algumas dimensões, vocês têm material aí também, para que vocês possam estar sabendo o seguinte, ó, quando eu for fazer uma análise financeira de uma empresa, eu preciso trabalhar com essas três dimensões no mínimo. Né? Analiso as três dimensões, faço o diagnóstico dessas três dimensões. E as ferramentas são diversas. Se vocês pegarem o Alexandre Assaf Neto, Padovese, são grandes autores, são clássicos da administração financeira, eles vão te dar um monte de indicadores. Um monte. Né, a turma lá do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, tem um grupo de professores da Universidade Federal do Paraná, né, que eles vão dar um monte de indicadores aí que eles vão jogar aí para vocês, entendeu? E cabe vocês, né, pegar os principais indicadores, as ferramentas, e fazer análise por dimensão, e aí diagnosticar como é que a empresa tá bom? Então eu vou aqui agora botar uns slides aqui, colocar na tela, para que a gente possa discutir um pouquinho, né, alguns elementos. Só um minutinho. Então, vamos lá. Se tiver alguém aí querendo entrar e eu não estiver vendo, aí vocês, por favor, me avisem aí, porque quando eu boto aqui na tela, eu não enxergo vocês mais. Vamos lá. Administração financeira, está aí a tela inicial. Olha só, primeira coisa, né? Nós temos que analisar as dimensões. Então, a gente vai fazer uma análise financeira de uma empresa, eu vou partir de algumas dimensões. Vou iniciar aqui pela liquidez. O que é a dimensão liquidez? A dimensão liquidez mensura, mede a capacidade da empresa de arcar com seus compromissos de curto prazo. Curto prazo eu estou, né? E aí, como é que eu faço? Aí eu dei o primeiro indicador aqui, ó, o ILC, Índice de Liquidez Corrente, para eu ver se a empresa tem condições de arcar com seus compromissos de curto prazo. Como é que eu calculo o ILC? Muito simples, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Gente, essas duas ferramentas, essas duas rubricas, ativo circulante e passivo circulante, vocês sabem que você tira isso. Vocês fizeram um bom curso de contabilidade, né? Você tira no balanço patrimonial. Então, eu vou lá no balanço patrimonial da empresa, pego o valor do ativo circulante, o valor do passivo circulante, divido um pelo outro e vou ter um parâmetro, eu vou ter ali um índice, tá? Se esse índice for maior que 1, a gente chama de 1.0, né? A gente costuma chamar de 1.0. Se ele for maior que 1.0, a empresa consegue arcar com seus compromissos de curto prazo e gera um excedente, tá? Então, você tem ali, né, a cada R$1 de dívida, né, a empresa tem R$1,50 que ela paga a dívida de R$1 e sobra 50 centavos. A lógica, né, do indicador. Tá bom? Por isso que ele tem que estar acima de 1.0. Quando ele está abaixo de 1.0, significa o quê? A cada R$1 de dívida, a empresa tem um exemplo, né? 80 centavos, né, de ativo. Então, ela não consegue arcar com suas dívidas de curto prazo. Então, é uma situação crítica. Você não pode deixar a empresa chegar nessa situação crítica. Então, esse indicador, o cálculo dele é uma coisa banal. É uma coisa extremamente simples, não tem nada demais aí no cálculo dele. E aí você vai fazer a continha e vai analisar se a empresa tem liquidez, qual o período. Porque o ideal do indicador é você analisar uma série histórica, construir um gráfico, faz uma série histórica, e aí verifica se a empresa, como é que está a situação da empresa ao longo do tempo. Isso que é o incremento, que é o plus que você vai dar na análise financeira, tá bom? Esse é um indicador, tem vários, tem outros também, tem vários indicadores, aí nós vamos pegar, a gente tem que olhar o seguinte, eu tenho que ter dados, se eu vou usar um indicador que eu tenho, não adianta nada eu falar bem assim, olha, o indicador A é um indicador, eu ouvi aí, acho que alguém está entrando, deixa eu voltar aqui, para poder tentar liberar a pessoa que está querendo entrar, ó, tem uma moça aqui querendo entrar.
Então, gente, não adianta nada você falar assim, o indicador Y é ótimo, mas você não tem os dados para poder alimentar, fazer o cálculo dele. Então, você tem que ter dados, né? Você tendo a informação, você pode fazer o cálculo do indicador. Vamos voltar para lá agora. Então, olha só, aí eu dei o exemplo aí para vocês, o ILC, que é muito usado, né, até hoje é muito utilizado, índice de liquidez corrente, né, tem outros também, mas você usando ele, você já sabe, você consegue medir. Se o parâmetro, se o resultado do cálculo do ILC der acima de 1,0, a empresa consegue arcar com os compromissos de curto prazo e gerar um excedente. Se for abaixo, ela não consegue. E aí ela está numa situação crítica, porque você não conseguir arcar com seus compromissos de curto prazo, a situação é extremamente crítica. Então tem que, né, os gestores têm que tomar providência urgente, tá bom, pessoal? Tá? E aí eu dei um indicador lá de liquidez, e aí eu já vou passar um outro de endividamento. Porque assim, não adianta nada, eu faço uma análise monstruosa da empresa, mas eu só contemplo uma dimensão, liquidez. É frágil. Eu preciso de contemplar pelo menos 3 dimensões da empresa, né? Aí eu dei mais uma dimensão, endividamento. Então, toda análise que eu for fazer de uma empresa, vocês agora vocês estão prontos para vocês poderem pegar balanço patrimonial aí, que são publicados aí, em alguns casos ainda, né? A legislação já não obriga mais, mas em jornais, né? Você também tem sites especializados aí para divulgar os balanços. Então, pega os balanços patrimoniais aí, já pode fazer cálculo aí, tá? Para descobrir aí, né, como é que está a situação do endividamento. Depois constrói um gráfico, numa série histórica, que você consegue acompanhar a evolução que a empresa teve naquela dimensão ao longo do tempo. Esse que é o plus, é o incremento que o administrador financeiro vai dar. Aí, na dimensão de endividamento, eu peguei um indicador, o IPT, Índice de Participação de Terceiros, né? O cálculo dele é simples, né? Passivo total dividido pelo ativo total vezes 100, tá? Porque o resultado dele não é índice, é um percentual. Por isso que é importante você observar, né, a multiplicação por 100. E aí eu botei uma observação, porque esse passivo total está no texto aí, da literatura que eu passei para vocês, é o Kevenato aí que eu passei para vocês, se não me engano. Esse passivo total, cuidado, porque você sabe que os balanços batem, né? O passivo, né, de um lado, aí tem um ativo de um lado, ativo total, e tem um passivo mais patrimônio líquido, né? Antigamente falava passivo total, né? Então, você tem que ver o seguinte, esse passivo total que ele está se referindo é passivo circulante mais passivo não circulante, só. Então, anotem, eu botei até em vermelho aí para destacar, depois esse slide aí eu vou postar lá para vocês, tá? Esse passivo total não é o total, não é o passivo mais o patrimônio líquido, não é. É apenas o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? E aí você soma os dois e aí divide pelo ativo total. O ativo total é aquele total meio geral, né, somando tudo, tá bom? E aí é o seguinte, se o resultado der o quê? Um índice de endividamento acima de 60%, a luzinha de atenção, né? A luzinha amarela, né? De atenção, né? Luzinha de atenção. Vamos examinar como é que está o grau de endividamento. Que dívida é essa? Qual o prazo da dívida? Qual o custo da dívida? Aí nós temos que ter um pouco de atenção. Se estiver abaixo, é claro, gente, eu quero deixar bem claro que a literatura especializada ela não bate o martelo, ó. Esse parâmetro aqui, né, a empresa está salva. Não, dependendo, a empresa pode até estar abaixo de 60% do nível de endividamento dela, só que ela tem uma dívida muito cara, tem uma dívida de curto prazo, entendeu? E que requer atenção. Então, assim, só para vocês se situarem, né? Ok? Mas se você suspeitar de algo a mais, você vai estar com os instrumentos contábeis aí para poder fazer análise, você deve examinar, tá? Abaixo de 60%, a literatura fala que está dentro da normalidade do mercado, né? O endividamento. Ok? Só que existe casos e casos, né? Por isso que tem que analisar várias dimensões, tá bom? Então, assim, você vai calcular o IPT, né? Deu acima de 60%, cuidado, vamos analisar a estrutura de endividamento da empresa. Se der abaixo de 60%, é só, né, acompanhar e estar monitorando a empresa. Por isso que é importante você ter, sabe o quê? Uma série histórica. Você está acompanhando essa empresa aqui ao longo de um tempo. Entendeu? Porque assim, o administrador financeiro, ele não pode ser surpreendido, ele tem que estar um passo à frente, tem que estar 20, 30, 40 passos à frente, não pode ser surpreendido, tá? Então, por isso que é importante acompanhar, na hora que você está vendo, ó, houve um salto aqui, aconteceu alguma coisa, vou examinar.
entendeu? Não pode ser surpreendido. Pandemia, né? O que vai acontecer com o endividamento da empresa? Aumenta? Então você acompanha, não, por causa da pandemia, mas está crítico, vamos tomar cuidado, vamos reduzir o ano que vem. Então, assim, isso é gestão financeira. É isso que é, não é pagar boleto. Né? Pagar boleto não é gestão financeira. Né? Parte operacional. E gestão financeira é esse acompanhamento técnico dos indicadores. Tá? Então, aí, o que eu estou mostrando aí para vocês? Estou mostrando aí para vocês um gráfico do ILC. Tá? Deixa eu ocultar aqui um negócio aqui. Isso. Do ILC, duas empresas, né? CRSA e CSTSA. Tá vendo? Uma em vermelho e outra em azul. É para você. Você tá vendo? De 2001 a 2010. Olha, quando você acompanha o ILC, você sabe se a empresa está mal, se a empresa está boa. Dá uma olhada na Serra, né? Gente, administrador não pode ter medo de gráfico, tá? Tem que saber analisar, fazer leitura do gráfico. Olha aqui, olha a Serra. Serra, azul. Ó, começou aqui quase em 2,5, depois teve uma ligeira queda, depois bateu 2,5. Aí depois, ó, teve um período de queda, tá vendo? Saiu de 2,5, chegou a 1,3, mais ou menos, né? Depois subiu de novo, depois caiu, tá vendo? Tá tendo algumas oscilações, mas ele tem um detalhe importante. Em nenhum momento ao longo da série histórica, o ILC dessa empresa ultrapassou o parâmetro de 1,0 e sempre ficou acima. Então, assim, a empresa Serra, ela sempre conseguiu honrar os seus compromissos de curto prazo, porque seu parâmetro está indicando isso ao longo da série histórica de 2001 a 2010. Então, assim, essa análise é fundamental. A empresa está tentando comprar uma outra. Vamos analisar a liquidez dessa outra, vamos ver como é que está. Então, é isso que o administrador financeiro vai fazer. Então, eu vou analisar isso aqui, ó. Né? Ó, essa empresa aqui nunca ficou abaixo de 1,0, chegou próximo, mas nunca ficou abaixo de 1,0. Então, sempre conseguiu arcar com seus compromissos de curto prazo, compromisso financeiro de curto prazo. Então, é uma empresa que, sob a dimensão da liquidez, ela está dentro da normalidade de mercado. Agora, dá uma olhada na CSTSA. Olha só, ela começa com ILC aqui em torno de 1,8, 1,7 aproximadamente. Depois, ó, ele tem uma trajetória descendente, embora com algumas oscilações, mas uma trajetória descendente. E aqui, ó, mais ou menos em 2004, ele rompe a barreira de 1,0. A partir de 2004, a empresa não consegue mais arcar com seus compromissos de curto prazo. E aí vai embora. Ao longo da série histórica toda, a empresa tem uma trajetória descendente, chegando a ficar abaixo de 0,5. Né? O ILC 0,5. A empresa, né, só consegue arcar metade da sua dívida. Né? Então, seus compromissos de curto prazo, ela só consegue arcar com metade desses compromissos de curto prazo. Tá vendo? O drama da empresa. Então, assim, a análise financeira é essa que eu quero que vocês façam. E aí cabe agora vocês botar isso no papel. Você tem um gráfico, você vai fazer a leitura do gráfico, vai indicar qual empresa está em melhor situação, né? Olha, a CST, o gráfico ao longo do tempo descreve uma trajetória descendente, né? Porque ele vai diminuindo o nível de LCU, né? Está diminuindo ao longo do tempo. Né, e rompe a barreira de 1,0, fica abaixo de 1,0, significando que ela não consegue arcar com seus compromissos de curto prazo. A situação da CSTSA é crítica. Então, é essa leitura que a gente quer que vocês façam, né? E também da CRSA, ó, embora tenha várias oscilações, né, teve uma queda significativa, mas ela nunca rompeu a barreira de 1,0. Pessoal, é essa análise que o administrador financeiro deve fazer. Não é só fazer conta. A administração financeira e orçamentária não é só fazer cálculo, é fazer leitura dos números, tá? A gente vai fazer uma atividade mais para frente, vou estar colocando aí para vocês aí, né, mas nada demais, tá? Mas, assim, importantíssimo vocês estarem atentos a isso, saber calcular, saber analisar a dimensão e fazer no relatório, tá explicando no relatório, né, detalhado, direitinho, né, como é que funciona, tá bom? Aí aqui eu passei uma DRE, uma demonstração do resultado dos exercícios, vocês conhecem mais do que eu, vocês fizeram contabilidade, né, sabe o que é uma DRE da West Corporate, de uma empresa. Isso aqui foi tirado do livro do Stephen Ross, livro de administração financeira do Stephen Ross, tá? Um americano, escreve muito bem,
ok? Que é uma DRE simplificadíssima, né? Bem simplificada, né? Vendas, faturamento, custo, depreciação, laje, né? Ou lagir para alguns outros autores, lucro tributável, lucro líquido, tá vendo? Tudo aqui, ó, dividendo. Então, para que isso? Porque nós temos aqui, ó, dimensão rentabilidade. E aí nós temos dois indicadores que eu coloquei para vocês. Esses dois indicadores estão até fora daquele texto que eu mandei, tá? São extra, né? São lucro por ação e tem um outro que a gente vai ver depois, o dividendo por ação. Aqui você vai pegar o quê? Para eu achar lucro por ação, você vai pegar o seguinte, o lucro líquido, o valor do lucro líquido está na DRE, tá? Dividir pela quantidade de ações. E aí está no relatório contábil da empresa, tem a quantidade de ações dela, lucro líquido divide pela quantidade de ações. Você vai ter o quê? Lucro por unidade de ação. É por ação, né? Por unidade. Então, aqui você tem o lucro por ação, que é uma variável importante de rentabilidade. Quanto que a empresa está lucrando por unidade de ação. Tá? E o próximo, eu tenho dividendo por ação. Eu tenho o quê? O dividendo é o quê? O dividendo é, na verdade, né, o instrumento de remuneração que o acionista tem. Quem compra uma ação da empresa, né, ele recebe os dividendos. Né? Isso aí depende da política. Geralmente é 20%, 22% que a empresa destina do lucro líquido para remunerar acionista. Então, o acionista é quem pega o seu capital, compra ações. Né? Ele empresta dinheiro para a empresa. E a empresa paga na forma de dividendos, né? Dependendo do tipo, tem tipos de ações, né? Tem ações preferenciais, né? Enfim, ordinárias, mas as ações que você tem o direito de receber dividendos, você vai receber esse valor, né? Ao longo, pode ser semestral, pode ser anual, depende de quando ela vai fechar o balanço e dependendo da política de remuneração de dividendos da empresa, tá? Você vai pegar o dividendo total que você vai tirar da onde? Da DRE, aqui é o dividendo 103, tá? Dividendo total dividido pela quantidade de ações também. Você vai pegar no relatório contábil da empresa. Dividiu, você vai saber quanto que a empresa dá, como é que a empresa paga de dividendo por unidade de ação. Isso é um termo muito importante. Estou querendo comprar ações de duas empresas, estou indeciso. Eu olho, né, isso é variável, né? Quanto que é o retorno dela por ação? Isso aqui é maior, então, de repente, isso daqui pode ficar numa condição melhor, né, de retorno. Então, eu vou estar olhando isso daí da empresa, tá bom? Então, assim, isso aqui, aí a gente fecha as 3 dimensões, né? Vou ter colocado aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente fecha as 3 dimensões aí para vocês, né? Opa, cadê vocês aqui, gente? É isso aí, deixa eu parar aqui a apresentação. Então, gente, com isso, a gente fecha as 3 dimensões. Então, para eu fazer uma análise financeira, agora, se pedir para você, faça uma análise financeira da empresa tal, empresa X. O que você vai pedir? Primeiro, você tem que ter as ferramentas, né? DRE, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, todos os instrumentos contábeis que vocês conhecem muito bem. E aí você vai partir de quanto? Você vai pegar e fazer o seguinte, eu vou analisar, pegar 2019, se eu só tenho dados de 2019, vou analisar o ano de 2019. Né? Se eu tenho dado dos últimos 10 anos, eu vou fazer uma série histórica dos últimos 10 anos da empresa. Aí eu vou pegar e fazer os cálculos. Aí eu vou optar, liquidez. Né? Eu uso o quê? Aí eu vou escolher o indicador. O indicador, às vezes, é escolhido pelo fato, né, pela possibilidade de informações. Se tem um indicador que eu não tenho, eu preciso do estoque da empresa, mas eu não tenho esse número no ano de 2019, não sei quanto de estoque que ficou lá, aconteceu, né, alguns problemas, eu não tenho número preciso, eu não posso usar esse indicador, eu vou buscar outro que eu tenho informação, entendeu? Então você opta pelo indicador. Tudo bem? Geralmente, a gente pode estar usando, na verdade, né, no mínimo 2 indicadores, né, porque um confirma o outro, né? Ok? Então, eu usaria 2 indicadores, mas nada impede de você usar um só. Nada impede. Tá? Então, eu uso o indicador de liquidez, aí eu avalio a empresa na situação sob o ponto de vista da liquidez. Como é que está a empresa? Está na situação em normalidade de mercado, está na situação crítica. Depois eu vou para o endividamento.
Analiso como é que está o endividamento da empresa. E, por fim, rentabilidade da empresa. Depois eu concluo, né? Olha, das 3 dimensões, 2 ela está numa situação boa e uma ela está numa situação crítica. Então tem que rever essa daí onde está na situação crítica. Você recomenda aos gestores. Você, na condição de administrador financeiro, você recomenda aos gestores olhar mais aquele ponto. Então, assim, todas essas questões têm que ser muito bem avaliadas, né, pelo gestor, pelo administrador financeiro, e você não pode deixar de acompanhar. Então, assim, as empresas que têm um monitoramento financeiro, mensal, diário, elas tendem a ter uma sobrevida maior do que as outras. Tá, pessoal? As empresas que têm um acompanhamento mensal, acompanhamento periódico, vamos colocar assim, elas tendem a ter uma sobrevida maior do que as outras que não têm. Ah, mas e minha empresa que é pequenininha, minha padaria da esquina? Vai buscar, então, instituições que possam te auxiliar, né, como o Sebrae, tudo bem? Né? Até a própria Fins, aí, se for do ramo industrial, tá bom? Vai buscar instituições que podem te auxiliar, que vai te dar algum conhecimento técnico que você... Deu uma tosse agora, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui. Entendeu, pessoal? Então, na verdade, o objetivo é esse. Quem é pequeno, busca, né? Aí você vai buscar sindicato, você vai buscar associação, você vai buscar as entidades de classe que possa te oferecer esse serviço que você não tem, até gratuitamente, ou num valor bem pequeno, valor ínfimo, né? Ou, se você for maior, você vai ter um técnico, ou vai contratar uma consultoria, e depende, né, do que vai ficar melhor para a empresa, né? Contrata uma consultoria, ou tem um técnico próprio da empresa para fazer esse acompanhamento periódico, mas isso faz com que você transite por períodos turbulentos, né, de forma mais tranquila, de forma mais amena. Né? Se você não faz o acompanhamento, você é surpreendido. E se você é surpreendido constantemente, você pode quebrar facilmente. Tá? Então, assim, basicamente eram esses os pontos, tá, que eu tinha para falar para vocês. Vou abrir para perguntas, né? Se porventura vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai estar encerrando nossa discussão de hoje aí, tá, pessoal? Perguntas até aí, a palavra com vocês. Turma boa é outro nível, né? É outro nível, você está com uma turma boa, um quinto período, né? O pessoal já leu o texto, já conhece tudo, não tem dúvida nenhuma, né? Olha, sincero, essa turma de vocês é diferenciada, é a turma top. Gosto muito de trabalhar com vocês, tá bom? Pessoal, basicamente a nossa discussão é essa, agora a gente vai estar, né, preparando para exercitar, produzindo um relatório. Eu acredito que eu já postei um modelo de relatório, como é que se faz aquela formalidade toda, se dirigir, né, a um superior de forma respeitosa, porque assim, nós não podemos dar ordem a um superior, ou um cliente, você sugere. E ele, né, cabe a ele acatar ou não a sugestão do técnico. Tá? Então lembre-se sempre disso. Nós não damos ordem ao superior nem a um cliente. Nós sugerimos um caminho. Tá? Então, você na sua consultoria, você no seu emprego, você como administrador financeiro, você não pode dar ordem. Então, por isso que no relatório, seu relatório não pode estar assim, não, né? Prezado fulano de tal, né? Analisando, a empresa está ótima, tal. A empresa deve ser comprada, a empresa deve ser adquirida pelo nosso grupo. Não pode falar nesse termo. Sugerir, após uma análise minuciosa nos demonstrativos contábeis da empresa e a utilização de indicadores, né, financeiros, constatamos que a empresa, né, está em situação de normalidade de mercado nas 3 dimensões. Sendo assim, sugerimos a aquisição dessa empresa, né, tendo em vista, né, que ela não representa nenhum risco para a atual nossa organização, para esta organização. Sabe? É dessa forma que você vai construir o seu relatório, né? Sugerindo para o cliente ou o seu superior.
Cabe a ele acatar o. Você fala assim, não, eu não concordo, né? Eu não acho legal isso, aí é problema dele, aí não é problema seu. Você fez o seu papel, seu parecer técnico. Tá? Isso é o mais importante. Tá bom, pessoal? É isso. Se não tem dúvidas, tá? Por hoje é só.